Se você for minimamente honesto com o seu intelecto, hoje é o dia em que você deixará de acreditar em Deus. O que você está prestes a assistir não é uma opinião, não é uma interpretação. São duas bombas lógicas, dois golpes fatais na própria raiz da ideia de um Deus onipotente e perfeito. Se você tem fé inabalável, talvez seja melhor parar por aqui. Mas se você busca a verdade, por mais dura que ela seja, siga conosco. Durante séculos, a humanidade se curvou diante de um ser supostamente perfeito. Um ser que tudo pode, que tudo sabe, que existe fora do tempo e do espaço. Mas essa imagem, essa construção teológica, desmorona diante de duas simples constatações lógicas. E hoje, você vai testemunhar o óbito deste tipo de divindade. Argumento número 1. Deus desejar algo é uma evidente contradição. Pense bem, o seu Deus não é apresentado como a perfeição absoluta, completo em si mesmo, pleno? Pois bem, acompanhe o raciocínio, que é simples, mas dolorido como uma tijolada. Se Deus deseja alguma coisa, o que isso implica? Implica que ele não tem essa coisa. Desejar é sentir falta, é querer algo que não se possui, é uma necessidade. Agora me responda, com a honestidade brutal que a lógica exige, como um ser perfeito, absoluto, completo em todos os aspectos, pode sentir falta de alguma coisa? Se ele sente falta, ele não é completo. Se ele precisa, ele não é absoluto. A própria ideia de desejo em um ser perfeito é uma rachadura fundamental na sua onipotência e completude. Se Deus deseja que o adorem, então ele precisa dessa adoração. Sua perfeição é dependente da existência de seres inferiores? Que tipo de perfeição frágil é essa? Se ele deseja que o mundo seja de uma certa maneira, então o mundo como ele é não o satisfaz. Há uma falha no seu plano? Uma carência na sua criação? A implicação é clara e inegável. Um Deus que deseja não é um Deus perfeito. E se ele não é perfeito, toda a base da teologia desmorona. Como um ser com necessidades poderia ser o Criador onipotente e autossuficiente do universo? E aqui surge a questão inevitável. Se Deus é perfeito e não deseja nada, como explicar a sua suposta ação no mundo? Por que ele interfere? Por que ele escolhe? A própria ideia de um Deus que age contradiz a sua alegada perfeição e ausência de desejos. Pense nisso. Pense com a cabeça, não com o coração. Seja honesto, pelo menos, durante este vídeo. Argumento número 2. Deus agir significa que ele está irremediavelmente preso ao tempo. Para agir, qualquer ser precisa de tempo. Você precisa de tempo para pensar, para decidir, para executar. Existe uma sequência. Primeiro a intenção, depois a ação, depois o resultado. Isso é a própria essência do tempo, uma sucessão de momentos. Mas a teologia nos diz que Deus é o criador do tempo. O tempo só existe porque ele o inventou. Ele está fora dessa corrente temporal, eterno e imutável. Lindo conto de fadas, não é? Mas a realidade lógica é uma destruidora de deuses. Como um ser que criou o tempo pode estar sujeito a ele para realizar qualquer ação? Se ele está fora do tempo, então para ele todos os momentos são simultâneos. Não há antes e depois. Não há sequência. Como então ele pode agir? A ação, por definição, exige uma ordem temporal. Se Deus age, se ele toma decisões em um determinado momento, se ele interfere no curso dos eventos, isso significa que ele está dentro do tempo, sujeito à sua progressão. Ele precisa esperar o momento certo para agir? Ele precisa de um antes para planejar e um depois para executar? Se a resposta for sim, então ele não é o criador do tempo. Ele é apenas mais um habitante do universo temporal, assim como eu e você. É um paradoxo inescapável. Ou Deus está fora do tempo e, portanto, é incapaz de qualquer ação sequencial,
incluindo a criação do universo, diga-se de passagem, ou ele age e, portanto, está irremediavelmente preso dentro do tempo, refutando a sua alegada eternidade. Não há meio termo, não há escapatória lógica. Pense na implicação disso. Se Deus não pode agir fora do tempo, como ele criou o tempo? A própria ideia da criação como um evento sequencial já o coloca dentro do tempo. A teologia morde o próprio rabo nessa contradição. Estes não são meros questionamentos, são objeções fundamentais que destroem a coerência interna da própria ideia de um Deus com as características que lhe são atribuídas. Um Deus perfeito não pode desejar. Um Deus fora do tempo não pode agir. E se ele não pode desejar nem agir, que tipo de Deus é esse? Eu digo, esse Deus é apenas um fantasma lógico, uma contradição, uma ficção confortante que não resiste ao escrutínio da razão. A verdade pode ser desconfortável, mas a lógica é implacável. Os dois pilares da sua fé acabam de ser pulverizados. A perfeição que deseja é imperfeição. A eternidade que age está presa ao tempo. O Deus que te ensinaram a temer e a adorar não passa de uma impossibilidade lógica. A escolha agora é sua: abraçar a razão ou se agarrar a uma ilusão desmoronando.